A ecoterapia é uma metodologia terapêutica que utiliza cavalos e é capaz de promover a homeostase entre os movimentos do animal e do paciente, gerando estímulos neuromotores e sensação de bem-estar. Ecoterapia, esse é o tema do programa Você Mais Saudável de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no anexo do CRER para conversar com o Clóvis Alencastro Veiga, ele que é agente administrativo e faz parte aqui dessa equipe multifuncional que coordena esse tratamento desenvolvido através da ecoterapia. Clóvis, muito obrigada por nos receber. O Centro de Ecoterapia do CRER ele funciona desde o ano de 2004. É um centro filiado da ANDE, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, que é a associação que regulamenta a prática de ecoterapia no Brasil. Ela que detém os direitos, então ela que regulamenta essa prática. Tá? Essa parceria com a polícia, com a cavalaria, funciona da seguinte forma. A cavalaria cede todo o espaço que a gente precisa para que a gente tenha montado a nossa estrutura física. A cavalaria cede para a gente as baias, o embaiamento, onde a gente possa deixar os nossos animais, para o animal ficar embaiado. Hoje a gente tem 2 animais da polícia, da cavalaria, que trabalham com a gente, que são animais emprestados, que já estão com a gente há mais de 7 anos. São animais que, para a cavalaria, já não tem aquela funcionalidade, que eles precisam de um animal mais forte, mais arredio. Então, para a gente é o contrário, vamos precisar sempre do animal mais dócil, um animal mais calmo. Então, a gente tem 2 animais da polícia e temos mais 10 animais que são todos provenientes de doação. Então, hoje a nossa tropa, a tropa da ecoterapia, ela é composta por 12 animais. E a cavalaria cede um local para a gente deixar eles. A cavalaria também cede, os nossos animais são já inclusos na cota, na quantidade, no quantitativo na tropa da cavalaria também. Então, sempre que eles já vão fazer alguma compra de alimentação, alguma compra de ração, medicação também, os nossos animais já vão estar inclusos. A ecoterapia surgiu na antiguidade como medida de reabilitação de feridos de guerra. No Brasil, a prática foi consolidada a partir dos anos 80, época em que foi criada a Associação de Ecoterapia. Em Goiás, o CRER é a única instituição que realiza a terapia por meio do Sistema Único de Saúde. Clóvis, além assim dessa parceria no que se refere à estrutura entre o CRER e a cavalaria, o trabalho desenvolvido aqui é um trabalho multidisciplinar, né? Vocês contam com profissionais de diversas áreas da saúde? Isso. Hoje o setor de ecoterapia conta com 9 profissionais, sendo ele 4 fisioterapeutas, 2 terapeutas ocupacional, uma fonoaudióloga e 2 psicólogas. Esses são nossos profissionais e a nossa quantidade de auxiliares também, os nossos colaboradores que estão sempre cuidando da questão do animal. Enquanto o profissional realiza a sua atividade, realiza o seu trabalho, a gente tem sempre alguém cuidando do animal. O nosso auxiliar guia para sempre prevenir questões de segurança, e é esse profissional, esse auxiliar que está sempre em contato direto mais com o animal, ele que vai olhar a questão de comportamento do cavalo, cedo, se o cavalo está apto a trabalhar ou não. Então esse profissional, os nossos auxiliares, eles estão sempre atentos a isso. Para que a hora que a gente iniciar as nossas atividades no período matutino, a gente já inicia sempre com a tropa mais, vamos dizer, mais afiada, mais calma, mais tranquila, tá? Clóvis, agora assim, a ecoterapia, às vezes a gente tem a impressão de que ela é destinada apenas para o paciente que tem algum problema de locomoção, algum problema neuromotor. Mas, no entanto, ela abrange diversas patologias, inclusive patologias de cunho psicológico ou psiquiátrico até mesmo, como a questão do autismo ou de uma depressão ou de algum trauma. Isso. Eu acho que o grande trunfo da ecoterapia é você conseguir
usar todo esse ambiente, toda a questão do estímulo que o cavalo vai te proporcionar. Então, quanto mais você puder usar desse estímulo e do ambiente para você trabalhar todas essas outras questões que não são só questão motora, questões sensoriais, questões de estímulos, questões visuais, auditivas. Então, a gente pode usar todo esse ambiente aqui para a gente atingir nossos objetivos. O CRER é um centro referência nas 4 grandes deficiências. O CRER é ser nível 4. Então, o fluxo de paciente para essas outras áreas também, para não só a questão física, ele é muito grande. O quadro de autismo, por exemplo, é um dos quadros que mais o serviço de ecoterapia é mais indicado para os quadros de autismo. É uma das melhores terapias para o autismo, a ecoterapia. De que maneira a ecoterapia auxilia no tratamento do paciente com autismo? Por exemplo, no tratamento neuromotor, são a questão dos estímulos, e do equilíbrio também. No caso do autista, quais são os benefícios diretos? Para o autismo, o profissional vai sempre desenvolver um trabalho voltado para que a gente crie, de certa forma, uma rotina para que ele se adapte a essa nova rotina. O autismo, a criança com autismo, ela é sempre fixada em algum tipo de rotina. Então, a gente vai tentar trazer o máximo dessa rotina e inserindo aqui aos poucos, para que durante essa primeira parte, por exemplo, do tratamento, ele se adapte a esse novo ambiente e mais para frente a gente já vai retirando esses estímulos para que essa rotina que a gente trouxe para a adaptação dele, a gente já vai retirando para que ele fique só adaptado ao ambiente aqui, por exemplo. Igual eu já mencionei, é um ambiente muito rico, então a gente pode explorar todas essas questões com o autismo. Quanto mais possibilidades a gente tiver de gerar estímulo, gerar interação dessa criança com outras crianças, a interação com o animal, o estímulo de linguagem que a gente pode oferecer também, às vezes o uso de onomatopeias, a gente aqui, o ambiente te oferece variados animais, cavalos, galinhas, patos, então a gente pode usar tudo isso para a gente tentar ao máximo estimular a criança com autismo. Outra patologia que é tratada e de cunho genético aqui, que vocês recebem pacientes também com síndrome de Down, né? Nós podemos acompanhar alguns aqui. Também leva benefício para esse tipo de problema genético? Leva. A síndrome de Down eu já acho um caso bem à parte, bem específico. A ecoterapia consegue oferecer para a criança portadora de Down tanto estímulos motores quanto esses outros estímulos sensoriais que a gente estava falando, que eu já mencionei. A criança com Down, o tônus muscular é bem flácido. Questões de músculo dela é um músculo bem flácido, não tem todo aquele desenvoltura muscular que as outras crianças têm. Então, o trabalho do cavalo ajuda no enrijecimento desse tônus muscular, questão de equilíbrio, e por viés psicológico, viés sensorial, a gente pode usar também o ambiente para oferecer esses outros estímulos. Picadeiro, a gente consegue desenvolver algumas atividades no picadeiro para desenvolver processos de aprendizagem também. Tá? Clóvis, você além de participar da administração aqui desse anexo que promove a ecoterapia, você também é psicólogo, né? Sou psicólogo. E então, assim, a terapia com o auxílio do cavalo, ela também promove um empoderamento desse paciente que às vezes está numa situação de vulnerabilidade causada pela doença e acaba se retraindo e não tem um convívio social tão amistoso. Através da ecoterapia, é possível trazer mais benefícios nesse aspecto? São pessoas que até certo ponto desenvolviam uma vida tida como normal, decorrência de algum acidente, alguma coisa, ela passa a ser uma pessoa com algum tipo de deficiência, vai passar a ser um cadeirante, por exemplo. Então, esse paciente, quando ele é encaminhado para a gente, quando ele é encaminhado aqui para a gente,
A gente tenta fazer ao máximo que a gente consiga fazer um atendimento com ele muito voltado por essas questões, para a questão de autoestima, autoconfiança, essas questões que a gente possa auxiliar o praticante nessas questões. A gente tem um trabalho, a gente desenvolve um trabalho aqui que são 2 grupos da psicologia, são 2 grupos grandes, grupo de psicomotricidade. Geralmente são atendimentos em grupo, que são de pacientes que já passaram aqui com a gente, mas são aqueles pacientes que já têm um controle de tronco melhor, o paciente que já consegue levar o seu cavalo sozinho. Mesmo aquele paciente que de primeiro momento ainda não tem essa condição, a nossa equipe vai estar sempre próxima, sempre auxiliando, vai ensinando, vai direcionando, para que ele consiga atingir, estar apto a participar desse grupo. Eu acho importante a questão do animal, o cavalo é um animal grande e o cadeirante é a pessoa que a partir do momento que ele está na situação de cadeirante, ele passa a ver o mundo, é uma definição que a gente sempre usa, ele passa a ver o mundo de baixo para cima, ele vai ver a altura do olho, vai ver as pessoas de baixo para cima, então a partir daquele momento que ele consegue montar num animal que ele vai estar a visão dele passa a ser de cima para baixo, aquilo é um ganho muito importante para a autoestima da pessoa. Um ganho de autoconfiança enorme, porque você conseguir guiar um animal desse tamanho, um animal forte, do tamanho do porte de um cavalo, a ecoterapia ajuda muito nessas questões de autoestima, autoconfiança. A ecoterapia deve ser evitada em pacientes com quadros clínicos, como as doenças neurodegenerativas progressivas, a epilepsia com crises atômicas e as hérnias. O anexo em que é realizado a ecoterapia em parceria com o CRER e com a Cavalaria da Polícia Militar também conta com um picadeiro, onde o filho do senhor, o Anderson Calil, está realizando o tratamento, né? O Pedro Henrique já pratica há 4 meses a ecoterapia? 4 meses, melhorou muito o desenvolvimento dele, já está quase andando, já fica bem equilibrado, tudo graças à ecoterapia. Seu Anderson, qual que é o problema do Pedro? Quais são os comprometimentos de saúde que ele tem? Ele tem lesão cerebral, mas depois está fazendo terapia no CREI, com a ecoterapia vem melhorando bastante. A fala melhorou muito, já está falando várias coisas. O desenvolvimento dele em casa, locomoção, já anda em casa para todo lado, já está bem melhor. O senhor percebeu também que a ecoterapia também promoveu uma sensação de bem-estar? O Pedro bem-estar, é uma pessoa mais alegre, gosta de vir, participa da eco bastante, está sempre querendo vir. E na questão da socialização, assim, hoje o Pedro ele tem maior facilidade de socializar com as pessoas? Tem melhor facilidade, melhorou na escola, que ele também vai na escola, melhorou muito. Ele era agressivo, diminuiu muito, fica bem menos estressado. Vocês contam com todo esse espaço onde os animais são relocados e também com o picadeiro, né? Isso, a gente, o setor de ecoterapia do CRER, ele tenta usar todo esse espaço, o espaço que a Cavalaria oferece para geração de estímulos, para proporcionar ao paciente esse melhor atendimento. E a gente usa, todo centro de ecoterapia precisa ter um picadeiro com as normas delimitadas pela ANDE, que é a Associação de Ecoterapia, que a gente usa lá dentro, onde fica alocada toda a nossa parte administrativa, todo o nosso consultório, banheiros, recepção, todo do nosso centro. Clóvis, agora sim, para finalizar esse bloco, qual é a recomendação que você faz para o nosso telespectador como parte dessa equipe multifuncional em relação aos benefícios da ecoterapia em diversas patologias? Eu acredito que o serviço de ecoterapia é um serviço que oferece muitas vantagens para o praticante, mas assim, eu tenho uma visão que eu acho que ainda é pouco explorada. No ambiente goiano, a gente tem alguns centros que trabalham com ecoterapia, mas o número de profissionais ainda, eu acredito ser um pouco escasso ainda. Então, assim, eu acho que um conselho é que alguém busque mais conhecimento, busque estudar sobre a ecoterapia,
busque de certa forma se aprimorar, porque é uma área muito grande, é uma área muito boa para se trabalhar. É uma sensação muito gratificante quando a gente recebe um paciente cadeirante, que quando ele lógico, cada um dentro do seu prognóstico, mas que aquele paciente consiga 3, 4 meses, aquele paciente já consiga estar evoluindo e já consiga dar seus próprios passos. Então, assim, eu vejo que um pouco ainda a gente precisa de mais gente buscando estudos, especializações, né, sobre a ecoterapia também. Clóvis, muito obrigada por nos receber e parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais programa Você Mais Saudável. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. E o programa Você Mais Saudável está de volta e o tema desta edição é a ecoterapia. Nós vamos agora conhecer um pouquinho da história da Késia, ela que é filha do seu Edunalvo e faz esse tratamento da ecoterapia. Seu Edunalvo, como começou, qual foi a recomendação, como foi essa indicação que levou vocês a buscarem a ecoterapia? Bom, eu tinha certo conhecimento, né, desse trabalho, né? Então, conversando com a mãe dela, tivemos a iniciativa de procurar no CREA esse acompanhamento, né? E demorou um pouquinho, mas estamos aí, né? Há uns 6 meses, um pouco mais. E ela vem se dando bem, muito bem, né? Tem evoluído. Então estamos aí, na expectativa que melhore mais ainda, né? Seu Edunalvo, qual que é o problema de saúde que a Késia tem? Ela passou do tempo de nascimento, né? Deu hidrocefalia, né? E desse tratamento com a ecoterapia, qual que foi a evolução, quais foram as melhorias que o senhor percebeu ao longo desse tempo? O equilíbrio dela.
Evoluiu bastante, né? Antes ela ficava meio inclinada para um lado ou para o outro, né? Mas agora ela está se mantendo. A gente pode perceber que ela tem uma boa postura e anda praticamente sozinha no cavalo. Praticamente sozinha. E ela tinha uma limitação terrível. Inclusive, o senhor havia nos dito que ela tinha dificuldade até para sentar. Sim, ela tem costume ficar deitada, né? Mas sempre dando bronca, e agora com esse acompanhamento ela tem bastante evoluído. Uhum. E do ponto de vista assim, de bem-estar, o bem-estar da Késia também melhorou? Ela está mais contente? Demais da conta, né? Sempre ela dá aquele incentivo de vir para cá na sexta-feira. Me liga na quinta-feira perguntando se eu trago ela, né? Eu falei, sem problemas. Então ela fica ansiosa para vir. Fica ansiosa, muito ansiosa. A relação dela com os animais, ela também tem uma proximidade com os animais? Ela tem facilidade de ter? Ela sempre teve, né? Ela já teve um contato antes, né? Da ecoterapia aqui. A gente sempre brincava, né? Andar de a cavalo, na fazenda com a mãe dela, então sempre se deu bem. Está bem habituada. Bem então. habituada. Inclusive o senhor estava me contando que ela já começou até a fazer arte, já conseguiu abrir a porta. Já ficou trancada no quarto, desceu, se soltou sozinha de lá, então vai evoluindo. Então, o senhor acredita de fato que os benefícios da ecoterapia, eles funcionam e podem auxiliar em outros tratamentos de saúde? Sim, com certeza. Hoje o meu local de trabalho também, esse acompanhamento precisaria, né? Que eu trabalho também junto com deficientes, né? Uhum. Então, os colegas sempre recomendavam. Ela fazia hidroterapia, então, sempre no contato com os colegas, os fisioterapeutas do meu local de trabalho, eles me recomendavam que eu conseguisse, que eu lutasse por isso aqui. A homeostase entre a locomoção do animal e do paciente é capaz de gerar estímulos que sensibilizam o sistema nervoso periférico, auxiliando na execução dos movimentos e no equilíbrio. Esse trabalho é conduzido por uma equipe multidisciplinar, com o intuito de garantir o melhor aproveitamento da ecoterapia. A ecoterapia ela é realizada por meio de uma equipe multifuncional e agora nós vamos falar com o Pedro, ele que é fisioterapeuta e junto com os auxiliares acompanham, né, o desenvolvimento e o tratamento dos pacientes aqui. Pedro, quais são as principais iniciativas que trazem benefício através dessa associação entre o paciente e os movimentos desenvolvidos pelo animal? Isso. O cavalo ele produz um movimento que a gente chama de movimento tridimensional. Uhum. E esse movimento tridimensional produzido pela marcha do cavalo é idêntica à nossa marcha humana. Então, os nossos pacientes que por algum motivo de doença qualquer não tem esse desenvolvimento motor normal, eles adquirem esses movimentos estimulados pelo cavalo. Uhum. Então o cavalo ele estimula esse paciente, ele começa a absorver esses estímulos, processá-los e começa a ter as respostas motoras, que ele não tem pelo fato dele não caminhar, não ter esse desenvolvimento motor normal, pelo fato dele não ter adquirido por alguma patologia que ele teve, ou na infância, ou durante a sua vida, né? No caso da Késia, nós estávamos até conversando com o pai dela anteriormente e ele citou assim que a evolução dela num prazo pouco mais de 6 meses foi notória. Ela consegue ter mais equilíbrio, mais mobilidade. Mas, no entanto, a ecoterapia ela também é recomendada para diversas patologias. Por exemplo, crianças portadoras de síndromes, como a síndrome de Down, ou até mesmo do autismo, pode buscar a ecoterapia como auxílio no tratamento? Pode. Como você comentou, a ecoterapia é um atendimento multiprofissional. Cada profissional utiliza o cavalo... Vamos mandando um pouquinho, pode ir. Cada profissional utiliza o cavalo como um recurso um pouco diferente. Uhum. O fisioterapeuta utiliza muito esse aspecto do motor, o estímulo motor que o cavalo oferece. Por exemplo, a fonoaudiologia utiliza o som que o ambiente propicia para estimular a fala do nosso paciente. A terapia ocupacional utiliza muito o aspecto sensório-motor, os estímulos táteis que o cavalo oferece, a coordenação motora que ele estimula.
E a psicologia, esse trabalho comportamental, esse movimento psicológico, afetivo que o cavalo oferece com o paciente, essa relação entre nós três, né, o cavalo, o terapeuta e o paciente. Então tudo isso é utilizado como recurso terapêutico no tratamento. Pedro, agora sim, quais são os benefícios que a ecoterapia traz, que às vezes a fisioterapia no solo não proporciona? Então, a ecoterapia ela consegue trabalhar o paciente nesse movimento tridimensional. Quando a gente anda, a gente produz um movimento para frente, para trás, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, tudo isso ao mesmo tempo. Isso é desenvolvido pela nossa coluna, principalmente a região pélvica. Na fisioterapia a gente não consegue reproduzir esse movimento lá. A gente consegue fazer um movimento ou para frente ou para trás, ou para cima e para baixo, ou para um lado e para o outro, mas nunca ao mesmo tempo os três movimentos. O cavalo ele já consegue fazer esse movimento. Então quando a gente traz o nosso paciente do tablado para cá, ele é mais estimulado. E a gente faz 30 minutos de terapia. O nosso paciente aqui ele consegue receber quase 5.000 estímulos durante esse período de 30 minutos. Então isso é muito importante. A gente não consegue fazer esses 5.000 estímulos, em 30 minutos de terapia lá no tablado. Então aqui realmente ele é mais estimulado. Por isso que o benefício, as melhoras acontecem de forma tão rápida, como o pai dela comentou. O sistema nervoso periférico, ele recebe muitos estímulos e funciona através desses estímulos, né? Essa terapia, essa possibilidade de movimentação tridimensional, ela provoca uma sensibilidade maior a esses estímulos, de forma com que antes regiões que não eram estimuladas possa vir a ser estimuladas e obter uma resposta neuromotor? Isso, exatamente. O que a gente essa melhora do aspecto neuromotor a gente chama de neuroplasticidade. O corpo de alguma forma ele começa ou a estimular caminhos que não eram estimulados, né, mas já existiam, ou criar novos caminhos. Então essa melhora, essa neuroplasticidade acontece pelo fato de estar tendo muito estímulo aqui. A gente está tendo estímulo tátil, a gente está tendo estímulo motor, proprioceptivo. Então a gente está tendo muito estímulo e o cérebro tem que captar esses estímulos, processá-los e emitir as respostas. Por isso que a resposta acontece de uma maneira mais rápida, porque tem muito estímulo acontecendo ao mesmo tempo. No caso da Kézia em específico, quais são as regiões específicas que você pode demonstrar aqui pra gente que são estimuladas? Ela tem um problema neuromotor, então assim, só que nós podemos perceber que hoje ela tem uma postura completamente ereta e praticamente fica sozinha no cavalo, Isso, né? A Kézia ela é uma cadeirante, então ela se locomove através da cadeira de rodas. Então essa musculatura do tronco dela ela não era estimulada, pelo fato dela ficar muito tempo sentada. Com a ecoterapia a gente consegue estimular essa musculatura paravertebral, essa musculatura responsável pela postura. Com isso a postura dela melhorou, ela fica mais independente, ela consegue ficar mais tempo sentada, ela consegue às vezes mudar de posturas, né? Sentar e deitar, fazer as transferências da cama, por exemplo, para a cadeira, da cadeira para um vaso sanitário. Então isso aí ajuda no aspecto da independência, que é o que a gente consegue buscar com os nossos pacientes, né? Que eles fiquem mais independentes. Né? Inclusive até o pai da Kézia contou que ela conseguiu abrir a porta após a ecoterapia, né? Assim, através desses estímulos, então ela pode realizar até movimentos que ela não realizava. Fazer antes, porque ela tendo um bom tronco, ela consegue ter uma boa independência para movimentar, por exemplo, os membros superiores, né? Então com isso ela conseguiu abrir a porta, provavelmente pelo fato do tronco ter estabilizado a postura dela, ela ter conseguido alcançar a fechadura e conseguido abrir a porta, que é o que você está comentando. E pelo visto você adora, né, Kézia? Dá para perceber que a relação dela é bem próxima e traz uma satisfação também. Esse benefício emocional que o paciente tem, né? Ele se sente, a gente chama de empoderamento, ele se sente com poder, né? Ele começa a ver a vida por outro aspecto. Quando é cadeirante, a gente vê a vida só de baixo para cima. Então isso já dá um aspecto de submissão, né? A pessoa montada no cavalo ela começa a ver a vida de cima para baixo. Então ela tem essa questão de superioridade.
Então esse aspecto psicológico acontece, emocional acontece. A independência motora, por exemplo, com cadeira de rodas, ela não consegue ir onde a gente consegue ir montada a cavalo. Então ela não conseguiria talvez andar nessa praça, ela passar por essas pedras, ela andar num terreno muito irregular, num terreno de terra, de grama, e aí que a gente consegue ir a cavalo, né? Consegue andar na areia, na cadeira de rodas ela não conseguiria andar. Então esse aspecto também da mobilidade, né, gera satisfação, que é uma coisa que na cadeira eu não conseguiria fazer. Então isso é importante. Então tá aprovado, né, Kézia? Nós vamos conversar agora com o Luciano, ele que é auxiliar guia, né? E realiza esse trabalho tão próximo entre o paciente e o animal. Luciano, essa relação, ela é muito amistosa ou o animal ele é completamente dócil e preparado para a realização da terapia? Sim, com certeza. O animal, às vezes ele vem pra gente, às vezes já vem um animal dócil. Mas a gente, de todo jeito assim, a gente faz um trabalho de adaptação ao local, né? Então ele tem que ser sempre um cavalo mais dócil que possível. Então o jeito que você lidar com ele vai ser demonstrado para você. Então é carinho, o principal do animal é o carinho. Você tendo carinho, você tem tudo. Ou seja, se a pessoa tiver medo de montar ou tiver alguma cisma, não precisa preocupar. O animal ele é preparado para o desenvolvimento dessa atividade? Sim, até mesmo o animal, tipo assim, se a pessoa estiver estressado, às vezes com medo em cima dele, ele pode demonstrar isso também. Ele percebe, o animal percebe. Ele é sensível à pessoa, com certeza, né? Mas o treinamento que a gente faz já para adaptar ele, tranquilizar ele, o animal, né? Porque aqui é um trabalho que tem que ser bem tranquilo. Agora, durante toda a gravação do programa, diversos profissionais que trabalham aqui, que fazem parte dessa equipe multiprofissional, falaram sobre a questão da passada do cavalo e desse movimento tridimensional. Na prática, como que funciona? A gente pode andar aqui, a gente vai mostrar para você, porque o animal, o movimento dele é um movimento meio que o andado da pessoa. É um movimento que a gente faz movimento para cima, para baixo, para frente, para trás. A gente vai dar andar aqui para vocês perceberem. Aí o movimento do cavalo que você fica solto, aí ele está movimentando sua pélvica aqui, ó, para frente, para trás, de lado. Então, movimento no geral o corpo da gente. Então, aí isso, a gente tem geralmente paciente que é paciente hipotônico, paciente que é mais molinho, né? A gente usa um animal que tem a passada mais curta, uma passadinha que eles falam, uma passadinha mais dura, para movimentar mais, para ele. Agora o paciente que é hipotônico, ele contrai mais, então tem que ser um animal da passada mais leve. Então tem que ser, tudo tem isso, o fisioterapeuta presta atenção nisso aí. Ou seja, até o tipo de comportamento do animal é pensado em relação àquele problema de saúde que cada paciente tem? Isso, isso que o fisioterapeuta sempre olha. Geralmente o fisioterapeuta fala, eu quero tal cavalo para tal paciente. Porque ele já sabe que o movimento do cavalo vai ser benéfico para aquele tipo de paciente. Ou seja, a sua orientação não precisa ter medo e a ecoterapia, além de ser um auxílio no tratamento de doenças, também é uma terapia para qualquer pessoa. Com certeza, muito bom mesmo. Não precisa ter medo, porque o animal ele é bem dócil mesmo, em si ele já é dócil, né? Aí a gente tem um trabalho que a gente faz aqui. Essa aqui é um anjo que a gente tem. Essa como chama? Essa é a Natalina. E essa aqui que eu tô montada? Esse é o arroz doce. Arroz doce. Tá explicado por quê. Ele é bem doce. E é na companhia do Luciano, que é auxiliar guia, e da Natalina e do arroz doce, que o programa Você Mais Saudável se encerra. Eu te espero numa próxima edição.